Boa noite a todos, queridos irmãos e aqueles que nos dão o prazer, a alegria de nos visitarem nesta noite. Eu vos saúdo a todos com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus amados, este é um dia especial, dia de nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador, e não apenas isso, também a cada primeiro domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia. Um momento oportuno para trazermos à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e com uma certeza que Ele está presente e haveremos de nos alimentar dEle também. Eu quero conversar com vocês, quero trazer um texto para meditarmos juntos. E esse texto está na primeira carta aos Coríntios, por gentileza, aqueles que puderem, abram suas Bíblias. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Leremos a partir do versículo 45 e faremos a leitura até o verso 49. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. Assim diz a Escritura Sagrada. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último homem, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus eterno, Deus santo, ao abrirmos e lermos a Tua palavra, oramos para que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração e aplique esta palavra de tal maneira que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Que haja uma operação poderosa do Teu Espírito e o Teu nome seja na vida de todos os que estão aqui conosco, aqueles que ainda haverão de assistir este sermão, que o Teu Espírito opere poderosa, gloriosamente, trazendo-nos uma consciência do grande benefício do nosso Salvador Jesus Cristo, a grande obra que Ele realizou e aquilo que temos por herança em Cristo. Que isso esteja firmado no nosso coração. Para a glória do Teu nome oramos, pelos méritos do nosso Salvador o fazemos. Amém. Meus amados irmãos, esse texto é muito interessante, porque esse texto ele fala da obra redentora de Deus. Esse texto fala do plano de salvação de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai usar a figura de dois homens. Ele usa a figura de Adão, o nosso pai, e ele vai usar uma outra figura, e ele chama de o último Adão. Ele vai distinguir essas duas pessoas, o primeiro Adão, que está lá no livro do Gênesis, e o último Adão,
a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo vai traçar um paralelo entre essas duas pessoas, primeiro Adão e último Adão. E ele tem um objetivo claro, ele quer apresentar esses dois homens, e apresentando esses dois homens, ele apresenta dois cabeças federais. Isto é, em Adão, no Gênesis, dali toda a humanidade foi gerada. E ele apresenta Cristo como o último Adão. E, obviamente, esse paralelo que ele traça entre o primeiro Adão e o último Adão, ele está falando não apenas de dois homens, que são distintos, que são totalmente diferentes um do outro, mas ele fala de duas raças. O primeiro Adão representando uma raça, e o último Adão representando uma outra raça. E ele é muito claro porque esses homens são distintos, isto é, não existe absolutamente nada em comum, a não ser o fato de serem homens. Contudo, eles pertencem a mundos distintos, singulares. O texto sagrado diz que o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. E aqui eu quero trazer à vossa memória o que está escrito no livro do Gênesis. Quando Deus cria o homem, diz a palavra de Deus, que a Trindade augusta, eles conversando entre si, então eles disseram: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim, foi tomado do barro, e Deus moldou com as suas mãos aquele barro, fazendo um boneco. E Deus então sopra nas narinas do homem, e a Bíblia diz que ele foi feito alma vivente. Deus criou alguém parecido com ele. Deus criou Adão, e Deus transmitiu a Adão características inerentes a Deus. Deus criou Adão e criou alguém que se parecia com ele. Esse foi o objetivo da criação. Contudo, apesar de Adão ter sido colocado em um ambiente perfeito, glorioso, e aquele ambiente perfeito poderia ter se mantido perfeito, se Adão obedecesse apenas uma única regra que Deus estabeleceu. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Apenas por esta regra, Adão poderia viver para sempre naquele ambiente perfeito. Todavia, Adão e Eva, sua esposa, eles vão transgredir este mandamento. Eles vão transgredir esta lei. Eles desobedecem ao Senhor. E Adão, por ser o nosso cabeça federal, a Bíblia diz que através de Adão entrou o pecado no mundo. E com o pecado entrou a morte. E a morte e o pecado passaram a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso a carta aos Romanos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós nascemos em Adão. Nós temos uma natureza, pelo nosso nascimento, nós temos uma natureza adâmica. O cabeça federal falhou. Você imagina que Adão, o cabeça federal de uma raça, imagina, vamos fazer uma alusão, imagina uma forma de bolo, e essa forma de bolo caiu, e ela foi deteriorada, e a partir de então, todos os bolos que saíram desta forma, saíram com defeito de fabricação, porque a forma deteriorou.
Por isso a Bíblia diz que Adão pecou, e o pecado e a morte passou a todos os homens, porque a forma era defeituosa. Agora Paulo vai traçar então um paralelo com Jesus Cristo, e ele diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão não é alma vivente. O último Adão, ele usa a seguinte expressão, ele é espírito vivificante. O primeiro, Adão, Deus soprou em suas narinas e ele foi feito alma vivente. E Deus havia dado uma ordem, você cresce e multiplica. Isto é, enche a terra de pessoas que se pareçam comigo. Como a forma foi defeituosa pelo pecado, então, dali por diante, todo homem já nasce defeituoso. Já nasce em pecado. Davi vai escrever em um dos seus salmos, dizendo, em pecado eu fui gerado. Nós já nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque já nascemos pecadores. A forma está defeituosa. E então, Jesus vem como o último Adão. Jesus vem como um recurso poderoso da graça e da misericórdia de Deus para estabelecer uma nova raça. Haja vista essa raça de Adão, do primeiro Adão, está defeituosa. E ela caminha com uma certeza, todos haveremos de morrer. E então Cristo vem como o último Adão, isto é, a graça de Deus sendo oportunizada ao homem, para que agora uma nova raça do último Adão se estabelecesse na pessoa de Cristo. E o texto sagrado diz, o último Adão, ele não é apenas alma vivente, ele é espírito vivificante. Zoopoieio. Significa que ele tem poder para gerar vida. A diferença entre o primeiro Adão e o último Adão é que no último Adão, Deus teve que enviar alguém que tivesse a capacidade, o poder de gerar vida. Haja vista, a Bíblia diz que todos estamos mortos, todo homem está morto em seus delitos e pecados. Por isso era necessário que Jesus viesse como o último Adão, aquele que tem espírito vivificante, isto é, ele tem poder para ressuscitar aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Esta é a provisão de Deus. E é por isso que o texto sagrado diz, o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Jesus veio com um objetivo, ele diz, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Aquilo que o primeiro Adão nos legou, que é um caminho com uma única certeza, a morte, agora o último Adão vem como espírito vivificante para transformar, para regenerar, para estabelecer nele uma nova ordem de coisas, uma nova raça, uma raça diferente da raça do primeiro Adão. O texto, verso 46, diz, mas não é o primeiro espiritual, e sim, depois o espiritual. O primeiro era natural, isto é, o primeiro Adão é levado pelas paixões, pelos desejos, mas o último Adão é espiritual, ele nunca experimentou o pecado. O primeiro Adão transmitiu esse legado a todos os homens, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. O homem já nasce com uma inclinação para se opor a um Deus que é santo. O homem já nasce com as suas paixões arraigadas a tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, o primeiro homem foi formado da terra, é terreno, mas o segundo homem é celestial, é do céu. O primeiro nos legou uma genética terrena,
mas o último é celestial, e ele haverá de nos levar para o seu reino. Ele é o Verbo encarnado, ele é a raiz de Davi, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o prometido de Deus, ele é o Messias de Deus, ele é aquele que tem poder, e é por isso que ele desceu dos palácios da glória do Pai, com um objetivo: ser o último Adão, isto é, através dele, ele geraria uma nova raça, que não caminharia mais para a morte, mas haveria uma esperança gloriosa de estar vivendo para sempre uma eternidade com Deus. O texto diz assim, verso 48, como foi o primeiro Adão terreno, tais são os demais homens. Isto é, assim como o primeiro homem foi terreno, ele transmitiu esse legado de paixões infames, de uma genética que afronta o nosso Deus. Tais são os demais terrenos, isto é, todos que descenderam dele, descenderam com esta genética. E assim como o homem é celestial, tais são os demais celestiais. Isto é, em Cristo há uma nova geração, em Cristo há uma nova raça, em Cristo há um povo estabelecido por Ele, regenerado por Ele, com uma esperança. A sepultura não é o nosso último endereço. Nós temos uma certeza, a certeza que Jesus nos garantiu: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22, diz: em Adão todos morrem. Em Adão nós temos uma certeza. No primeiro Adão, nós só temos uma certeza: todos morrem em Adão. A morte reina no primeiro Adão, mas o último Adão ressuscitou poderosa e gloriosamente. Ele arrancou da morte o seu aguilhão e venceu gloriosamente. Por isso ele é espírito vivificante. O caminho do primeiro Adão é chamado terreno, porque tudo gravita em torno da terra, dos nossos interesses, as nossas energias. Tudo está atrelado a essa vida aqui. Mas a igreja, ela não tem origem no primeiro Adão, ela tem origem no último Adão. E é por isso que a nossa vida é celestial, em natureza, substância e força. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Se você faz parte deste povo, busca as coisas de cima. O texto sagrado diz: como é o terreno, assim são os demais também, gerados nele. Mas como é o celestial, os demais também buscam não as coisas desta vida, mas uma esperança gloriosa. Deve ficar claro, irmãos, que se nós estivermos no primeiro Adão, nós estamos fora do último. E se nós estivermos no último Adão, nós não temos compromisso com o primeiro. Só existe uma maneira de nós sairmos de Adão, do primeiro Adão, e irmos para Cristo. Só existe uma única forma. Não há outra maneira de nós sairmos de Adão, do primeiro Adão, e nos dirigirmos a Cristo. Só existe uma maneira: a morte. Sabe o que Deus fez quando o homem pecou? Diz a Bíblia que Deus colocou querubins com espada inflamada para impedir o homem de ir até a árvore da vida. Porque se o homem fosse até a árvore da vida, sendo ele agora pecador, ele viveria para sempre no pecado. Então Deus colocou querubins com espada inflamada, dizendo: agora o homem não vai mais comer da árvore da vida, para que ao comer dela, ele não vive eternamente no pecado. Só existe uma saída para nós, descendentes de Adão, do primeiro Adão: a morte. Só existe uma maneira de nós sairmos do primeiro Adão: a morte. Só existe uma maneira de estarmos ligados ao último Adão: a ressurreição. Por isso a carta aos Romanos capítulo 6, que eu li hoje pela manhã, verso 4, diz assim: fomos sepultados com ele pela morte no batismo,
para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Que maravilha sabermos que estamos unidos com Ele na semelhança da sua morte, para que, certamente, nós estejamos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. De que maneira eu deixo a minha natureza adâmica morrendo? Quando Cristo vai à cruz, a Bíblia diz que eu me identifico com Ele, porque assim como Ele morreu, Ele cravou a célula da minha condenação na cruz do Calvário, eu morri com Ele. Nós morremos com Cristo, para que assim como Ele morreu e ressuscitou, nós agora andemos em novidade de vida. De que maneira eu saio do primeiro Adão para Cristo, morrendo, mortificado na carne, diz a Bíblia, mas agora vivificados pelo poder do Deus Espírito Santo. Só existe essa maneira. Lembram-se a conversa de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3? Nicodemos queria saber, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, necessário te é nascer de novo. Mas como posso eu, sendo velho, tornar para o ventre de minha mãe? Não, Nicodemos, você tem que nascer, não da carne, mas você tem que nascer da água e do Espírito. Essa natureza adâmica não tem como herdar a eternidade. É necessário você nascer de novo. E para nascer de novo, o velho homem tem que ser destruído, ser aniquilado. O privilégio, sabe qual é, irmãos? Jesus disse a Nicodemos, importa nascer de novo. Essa é a palavra dele para nós. Como sair da nossa natureza adâmica e passar para Cristo, morrendo com Cristo, para ressuscitar com Cristo, para que a nossa natureza adâmica seja crucificada, e nós passemos a viver agora em novidade de vida, ressuscitados. Que possamos dizer, não mais agora vivo eu, mas Cristo vive em mim. O último Adão nos propicia isso, ele é espírito vivificante. Agora, se você perceber, existem paralelos que eu quero traçar com vocês de forma bem objetiva. O primeiro Adão foi colocado em um lugar perfeito e maravilhoso. O primeiro Adão tinha todos os motivos para não pecar, mas pecou. O último Adão foi levado para o deserto, 40 dias de jejum. Tinha todos os motivos para pecar, mas não pecou. O primeiro Adão foi seduzido pelos argumentos da serpente e deixou-se levar, desobedecendo a Deus. O último Adão venceu o diabo. Quando o diabo virou-se para ele e diz, transforma essas pedras em pães, ele citava a palavra dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só existe uma maneira de você vencer o diabo, a palavra de Deus. E aí então o diabo não satisfeito, ele mais uma vez tenta o Senhor Jesus. Ele diz, leva o Senhor até o pináculo do templo e diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha ele citando Bíblia. Cuidado, hein, com citações bíblicas fora de contexto. Ele leva Jesus até o pináculo do templo e diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos e eles te sustentarão. E aí Jesus então vai dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus, também está escrito. E a terceira tentativa do diabo, ele mostrou todos os reinos da terra a Jesus, e disse, tudo isso te darei, se prostrados me adorardes. E Jesus vai dizer, também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O primeiro Adão deixou-se levar pelos argumentos da serpente. O último Adão venceu o diabo com todos os seus argumentos, pelo poder da palavra de Deus. O primeiro Adão não valorizou a comunhão, ele trocou a comunhão de Deus pelos argumentos da serpente. O último Adão valorizava tanto a comunhão, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um. Aquilo que eu faço, eu não faço em mim mesmo, mas daquilo que vi junto de meu Pai. O primeiro Adão,
ele agia de uma maneira que ele quis ser igual a Deus. Lembra-se do argumento da serpente? A serpente virou-se para Eva e disse assim: Deus sabe que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Esse foi o argumento. Você vai ser, come deste fruto, você vai ser igual a Deus. O primeiro Adão comeu porque ele queria ser igual a Deus. O último Adão, sendo Deus, não usurpou a condição de Deus. Esvaziou-se a si mesmo, se humilhou, rebaixou-se à condição de homem, ele foi fiel até a morte, e achado como homem, humilhou-se sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro Adão se escondeu. Quando a voz de Deus ecoou pelo jardim, ele se escondeu entre as árvores. Mas o último Adão, quando vieram prendê-lo, e disseram: quem dentre vós é Jesus, chamado Cristo? Ele se colocou à frente dos discípulos e disse: sou eu. E aqueles que buscavam para prendê-lo caíram. O primeiro se escondeu, o último se apresentou dizendo: sou eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E ele virou-se e disse: deixai ir os meus discípulos, vocês querem a mim, me levem. O primeiro Adão ficou livre da morte, após comer o fruto que Deus disse que ele morreria. Mas o último Adão aceitou recair sobre ele o juízo do primeiro. Ele aceitou morrer a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. O primeiro Adão se escondeu atrás das árvores do jardim. O primeiro Adão estava escondido atrás do madeiro. Mas o último Adão se colocou na frente do madeiro e aceitou ser pregado naquela cruz. Bendito seja Deus, que Ele não se escondeu. Ele aceitou tomar o meu lugar. Ele aceitou fazer com que toda a minha culpa e o meu pecado recaísse sobre Ele. O primeiro Adão estava nu no Éden. E a Bíblia diz que quando Deus o chama: Adão, onde estás? Ele se esconde, e o argumento que ele usou foi: eu estava nu, por isso me escondi. O primeiro Adão estava nu, mas Deus o vestiu. Gênesis capítulo 3, verso 21. Deus o vestiu com pele de animal. Algum animal foi morto para que o primeiro Adão fosse vestido. O último Adão estava vestido. Mas no sinédrio judaico e no pretório romano, rasgaram as suas vestes, o despiram. Ele foi à cruz despido para que eu e você pudéssemos agora ser vestidos com a justiça dele. O primeiro estava nu e foi vestido. O último estava vestido. E a sua vergonha apareceu naquela cruz. O vitupério de Cristo, blasfemado, achincalhando Ele por você, para que hoje você pudesse sair do primeiro para o último Adão. O primeiro Adão colocou a culpa na mulher. Quando Deus disse: Adão, você comeu da árvore que eu disse para não comer. E ele disse: a mulher que tu me deste. O último Adão tirou a culpa da igreja. O primeiro apontou o erro do outro. O último disse: eu não pequei, mas eu aceito morrer por eles. A morte do primeiro Adão passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A morte entrou pelo primeiro Adão, e ela passou a todos os homens. O último Adão venceu a morte. E Ele não permitirá que a sua igreja sofra o dano da segunda morte. Pela atitude do primeiro Adão, o caminho que leva à árvore da vida foi impedido. Mas Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelos santos dos santos, pelo véu, isto é, pela sua carne, que se rasgou. Cristo rasgou o véu. Ele abriu o caminho para nós pudéssemos agora ter a entrada. Pelo primeiro,
o caminho foi fechado. O segundo abriu o caminho. Um novo e vivo caminho. Pelo pecado do primeiro Adão, a terra tornou-se maldita. Mas, pela justiça do último Adão, nós, cada um de nós, tornou-se terra bendita de Deus. O nosso coração tornou-se bendito. Pelo pecado do primeiro Adão, entrou cardos e abrolhos, nasceram espinhos na terra. Pelo pecado do primeiro Adão, os espinhos nasceram. Sabe o que fez o último Adão? Foi colocado uma coroa, ele tirou os espinhos e cravou na sua cabeça. Bendito seja Deus, que pelo primeiro entrou o espinho, o último aceitou ter cravado na sua cabeça uma coroa de espinhos. E para encerrar, o primeiro Adão foi expulso do Éden. O último foi recebido na glória. O primeiro Adão foi expulso. O último, sendo assunto aos céus, Salmos capítulo verso 24, diz assim, o momento em que o nosso Salvador, o último Adão entrou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é forte porque Ele não recuou diante da morte. Ele é poderoso porque Ele venceu a morte. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele foi recebido assim. O primeiro foi expulso, o último foi recebido. O último Adão morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. O último Adão, quando João foi arrebatado, Apocalipse capítulo 5, e ouviu-se uma voz dizendo, quem é digno de abrir o livro? E não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem no mar. E João então começa a chorar. E de repente um dos anciãos diz, não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele pode abrir o livro. Quando João olhou para ver quem era o leão, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro que estava no trono. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Ele está à destra do Pai, o Todo-Poderoso. Ele tem por escabelo de seus pés todas as coisas, a história da igreja está nas suas mãos. E hoje eu quero convidar você a deixar a sua natureza adâmica. Há dois destinos para nós. Se você permanecer com a natureza do primeiro Adão, só existe uma coisa para você, a sepultura. Mas o último Adão é o Espírito vivificante. E eu creio, essa noite há uma operação poderosa do Espírito Santo de Deus para trazer vida a todos que aqui estão. Vida nova em Cristo. Vida transformada pelo poder de Deus. Vida onde só a graça de Deus pode nos oferecer. Na raça de Adão, do primeiro, o que está reservado para o homem é condenação, morte. Mas no segundo, ele vai receber os da sua raça da seguinte maneira: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que nos aguarda? A herança que o último Adão nos legou, a vida eterna. E eu quero encerrar lembrando a vocês uma promessa de Jesus. Em momentos de turbulência, a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
E eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Vocês que tiveram a natureza transformada, vocês que foram vivificados pelo poder do último Adão, vocês que compreenderam o valor daquela cruz, onde o primeiro Adão, fomos ali crucificados, para que agora tivéssemos vida, ressuscitados na ressurreição de Cristo. Vida em abundância, novidade de vida, vida eterna, vida plena. A casa do meu Pai há muitas moradas. Disse Jesus, e eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Que promessa gloriosa, que bênção maravilhosa, é sabermos que o túmulo não é o nosso último endereço. Nós ainda ouviremos o Senhor Jesus vindo com poder e grande glória nas nuvens, para levar a sua igreja para todo sempre. Há uma reunião marcada com Ele, há uma festa preparada. A Bíblia diz que essa festa chama-se as bodas do Cordeiro. Por enquanto, nós vamos nos banquetear aqui, com a ceia do Senhor. Mas em breve, nós cearemos com Ele. Ele bate a porta. Se você abrir, eu entro na sua casa, eu entro na sua vida. Eu vou cear com você, aqui, e você vai cear comigo, na eternidade. Que Deus te abençoe. Vamos cantar um louvor? Os diáconos, por gentileza, podem vir aqui à frente. Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer a imagem do celestial. A pergunta que eu vos faço, qual é a imagem que você traz? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver o primeiro Adão ou o último? Qual é a sua imagem? Que Deus possa operar poderosamente, transformando-nos, nos regenerando e nos fazendo parecidos com Cristo.